Quando a gente vê um filme pronto, quase nunca passa pela nossa cabeça o quanto deve ter sido difícil toda a produção, que envolve as gravações, a montagem, os efeitos e, claro, a relação entre seres humanos. Se a gente já arranja treta na família, imagina só durante a produção de um filme ou de uma série. Por mais que alguns artistas passem a impressão de serem ótimos profissionais, as coisas não são bem assim nos bastidores. Fica comigo hoje que eu te conto quais são os atores mais difíceis de se trabalhar em Hollywood. Já deixa o seu like para ajudar a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos por aqui. Eu sou a Amanda Constantino e você está onde? Na Fatos Nerd. Christian Bale. Pois é, pra surpresa de muita gente, o cara que muitas vezes é lembrado como o melhor Batman dos cinemas já teve algumas atitudes controversas na carreira. Talvez o episódio mais comentado seja o que aconteceu no set de O Exterminador do Futuro, A Salvação. Você se lembra? O ator teve uma discussão com o diretor de fotografia e o áudio da treta vazou na internet. Kick your fucking ass! I want you off the fucking set, you prick! No, don't just be sorry. Think for one fucking second. The fuck are you doing? Na ocasião, Christian Bale estava gravando uma cena importante quando o diretor de fotografia desconcentrou o ator enquanto organizava a luz do set. Aí o cara ficou pistola demais, ele xingou, foi grosso e até ameaçou não voltar para gravar se a situação se repetisse e se o diretor de fotografia não fosse demitido. I'm gonna fucking kick your fucking ass. You know, shut up for a second, all right? Seriously, man, you and me, we're fucking done professionally. O clima ficou pesado e depois o ator até pediu desculpas, né? E se disse arrependido da situação. É o mínimo, né, gente? O que também é dito nos bastidores é que Bale leva seu trabalho muito a sério, meio que exige perfeição de todos ao redor. Além disso, de acordo com Harrison Chang, que trabalhou um tempo como assistente pessoal do ator, o cara também não curte muito ser abordado por pessoas na rua e já até deu lição de moral que fizeram fãs chorarem. Nossa, como assim? Gwyneth Paltrow. A Pepper Potts, dos filmes do MCU, também não tem uma fama muito boa nos bastidores de Hollywood. Tanto é que, em 2013, ela foi eleita pela Star Magazine como a celebridade mais odiada do mundo. Dizem que ela não é diretamente rude com as pessoas com quem trabalha. O problema é que ela acaba se expressando de formas pretensiosas e que às vezes parece que ela vive fora da realidade. Por exemplo, em 2011, ela disse no iTunes Music Festival que preferia fumar crack do que comer queijo industrializado. Já em 2005, no programa do Conan O'Brien, a atriz falou que preferia morrer a deixar seu filho comer sopa instantânea. Nada exagerada, né? Acontece que ela é muito dedicada a ter um estilo de vida saudável e, pelo visto, ela é um pouco extremista com algumas coisas. Além disso, a atriz parece não se dar muito bem com todos os colegas de trabalho, principalmente com quem ela vê como uma concorrente. Pega as filmagens do Homem de Ferro 2 para você ver. Fontes do set dizem que ela deixava as pessoas desconfortáveis e que, embora não tenha sido rude com a Scarlett Johansson, Gwyneth fez de tudo para evitar encontrá-la nos bastidores. Tenso. Jennifer Lawrence. Por mais que a protagonista de Jogos Vorazes já tinha sido elogiada pelos colegas de trabalho, é fora dos bastidores que ela já teve algumas atitudes estranhas. Em 2016, por exemplo, a Jennifer Lawrence estava dando uma entrevista coletiva no Globo de Ouro e criticou um repórter por estar usando o celular na ocasião. You can't live your whole life behind your phone, bro. Oh? You're just not gonna, we can't do that. You gotta live in the now. Sorry. You know? Todo mundo riu e tal, mas a situação foi um pouco desconfortável de assistir. Ainda mais porque o repórter também confundiu o Globo de Ouro com o Oscar e levou outro puxão de orelha da atriz. How do you see yourself for the Oscar night? And how was We're at the working- Golden Globes. If you put your phone down, you'd know that. Já em 2017, durante um bate-papo com Adam Sandler para Variety, Lawrence foi sincerona e disse que, para evitar ser abordada por pessoas desconhecidas, ela se torna incrivelmente rude
quando está em um lugar público. A atriz explicou que isso é uma forma de autodefesa e que ela ainda costuma recusar tirar fotos e até faz cara feia para quem se aproximar. Olha, depois dá uma olhada nessa conversa completa, porque eu tive a impressão de que até o Adam Sandler ficou um pouco desconfortável ali. Edward Norton. Todo mundo lembra que antes do Mark Ruffalo assumir o papel de Bruce Banner no MCU, foi Edward Norton que fez o Hulk. Agora, o que pouca gente sabe são os detalhes que levaram o ator a ser substituído na Marvel. Desde antes de aceitar ser o herói, ele já era conhecido em Hollywood por ser uma pessoa difícil de trabalhar, principalmente com os diretores das produções. Lembra do filme A Outra História Americana? O longa é muito bom, não dá pra negar. Só que o ator quis dar tanto sua opinião que chegou ao extremo de interferir na edição do filme. Pois é, parece que ele sente a necessidade de ter o controle criativo das coisas. Tanto é que a versão final de A Outra História Americana não foi concluída apenas pelo diretor Tony Kaye. Teve um dedinho do ator lá porque ele não achava o diretor muito competente. Já na Marvel, Norton interferiu bastante no roteiro de O Incrível Hulk para adicionar mais diálogos e o que ele considerava como motivações para os personagens. O estúdio topou dar essa liberdade para o ator, mas quando o primeiro corte ficou pronto, a Marvel pediu uma versão mais curta e com mais ação. Isso deixou Norton chateado, já que ele imaginou que teria mais controle criativo. No final, ele acabou cedendo ao corte da Marvel por ter entendido que era mais comercial. Foi então que, antes de começarem as filmagens de Vingadores, ele deixou o papel. De acordo com Kevin Feige, o estúdio queria um ator que tivesse o mesmo espírito colaborativo dos outros membros do elenco. Que treta, hein? Katherine Heigl. A atriz Katherine Heigl se tornou um nome de sucesso na televisão e no cinema em um curto período de tempo. E se não fosse por sua reputação nos bastidores, talvez ela tivesse ganhado ainda mais destaque em Hollywood. Acontece que ela é lembrada por fazer críticas aos próprios trabalhos depois de prontos. Graças a Grey's Anatomy, várias portas se abriram para a atriz e ela teve a oportunidade de estrelar o filme Ligeiramente Grávidos de 2007. A gente pode dizer que esse filme praticamente catapultou a carreira dela. O problema é que quando as gravações acabaram, Katherine passou a criticar a história, dizendo que era sexista. Depois disso, em 2008, ela fez críticas aos roteiros de Grey's Anatomy, chegando ao ponto de recusar uma indicação ao Emmy por achar que a escrita da sua personagem não estava muito boa na época. Tempos depois, mesmo com a atriz dizendo que se arrependia de ter exposto uma questão privada de trabalho, a conversa sobre ela ser difícil de se trabalhar já tinha se espalhado por Hollywood. Na época em que deixou Grey's Anatomy, Katherine estava tentando conciliar mais tempo para cuidar da família e a gravação da série. Embora a própria atriz tenha dito que a Shonda Rhimes, a criadora da série, também estivesse tentando ajudar, os rumores são de que Katherine achava difícil trabalhar com Shonda. Existe até uma história de que estava tudo programado para gravar a despedida da personagem na série, mas a atriz simplesmente não apareceu nas filmagens. Na versão de Katherine, ela estava de licença maternidade na ocasião e ficou aguardando ser chamada para o set, o que aparentemente não aconteceu. Quem será que tá certo nessa história, hein? Olha a gossip. Shia LaBeouf. O astro dos 3 primeiros Transformers viu sua carreira decolar em 2007 e 2008, depois de participar do filme dos Autobots e se tornar ninguém menos que o filho do Indiana Jones. Ele tinha tudo para ser um dos grandes nomes do cinema atual, mas acabou que o ator se tornou um dos nomes mais polêmicos de Hollywood. Shia já foi preso, se envolveu com escândalos, teve problemas com alcoolismo e até foi acusado de plágio. Sério, em 2012, ele lançou um curta no Festival de Cannes que tinha um roteiro muito parecido com uma HQ do cartunista Daniel Clowes. Na época, quando a galera percebeu todas as semelhanças, virou uma grande polêmica e o próprio Daniel declarou que não conseguia entender o que passou na cabeça do ator para ter feito uma coisa dessas, né? Pouco tempo depois, o Shia publicou vários posts no Twitter se desculpando pela situação e explicou que, na sua emoção e ingenuidade como um cineasta amador, ele se perdeu no processo criativo e acabou negligenciando os devidos
créditos. Só que não parou por aí. O ator também é conhecido por brigar com colegas de trabalho, como aconteceu com Tom Hardy em Os Infratores. E também com Alec Baldwin e o diretor Daniel Sullivan, o que acabou resultando na demissão dele de uma peça da Broadway. Inclusive, vale frisar que Alec Baldwin também é considerado um ator difícil de se trabalhar. Mas, voltando pro Shia, não dá pra deixar de lembrar da cena bizarra que o ator fez durante a estreia do filme Ninfomaníaca. O cara simplesmente vestiu um terno e cobriu a cabeça com um saco de papel marrom e foi pro tapete vermelho. De boas, como se nada tivesse acontecido. E pra deixar tudo ainda mais estranho, o saco tinha escrito "Eu não sou mais famoso". Nada a ver, né? Wesley Snipes. Depois de fazer bastante sucesso nos anos 90 e início dos anos 2000, principalmente por ter sido Blade nos cinemas, Wesley Snipes deu uma sumida dos holofotes. Há quem diga que isso tem a ver com a dificuldade de se trabalhar com o ator, e a situação de Blade Trinity pode ajudar a gente a entender isso. Durante as gravações, atores e outros funcionários do set disseram que Snipes se envolveu em uma disputa por dinheiro e pelo controle criativo com David S. Goyer, que foi o diretor do filme. Por causa disso, o ator se recusou a se comunicar com todo mundo. A única pessoa com quem ele conversava era o diretor. E ainda assim, parece que os dois nem se falavam direito, já que o Snipes preferia escrever post-its e ainda assinava como Blade. Além disso, também nas gravações de Blade Trinity, o ator teria atrasado várias vezes por se recusar a sair de seu trailer e passar horas fumando. Olha, eu poderia ficar muito tempo falando sobre essas polêmicas de bastidores, sobre outros atores. Então, olha, se você quiser uma parte 2 desse vídeo, manda aí nos comentários pra mim. Aproveita para lançar o melhor combo de todos. Joinha no vídeo para ajudar a gente, se inscrever no canal e ativar o sininho, claro. Um beijo e fui! Tchau!